Quando eu tinha 18 anos, costumava ficar sozinho na casa dos meus pais com frequência. Morávamos perto de um pequeno lago que ficava diretamente no nosso quintal. Do outro lado do lago havia um pequeno parque municipal. Nossos vizinhos ficavam um pouco afastados, pois era um bairro mais sofisticado e caro em comparação ao restante da cidade. Agora já me mudei completamente, mas isso aconteceu na época em que eu estava na faculdade. Meus pais ganham muito bem e têm várias casas, então muitas vezes eu acabava ficando sozinho. Era uma noite aleatória. Eu estava de folga da faculdade, não me lembro se era final de semana ou dia de semana, mas como eu estava em casa, provavelmente era um dia comum. Estava próximo ao jardim, assistindo a um programa. Esse era meu cômodo favorito da casa durante o verão, por ser muito aconchegante e ter uma brisa ótima com todas as janelas abertas. Estava sentado no canto do sofá, perto da janela de canto, quando ouvi barulho de água sendo agitada lá fora, no lago. Podia ser um ganso ou pato, às vezes eles brigavam na água e faziam muito barulho, então no início ignorei. Mas como o som persistia, abaixei o volume da TV e comecei a tentar escutar. Cheguei a encostar o ouvido na janela e ouvi sons consistentes de água se mexendo. Era algo muito mais pesado do que um pato ou ganso. Parecia respingos de uma pessoa. Então abri a porta e saí para a varanda. Olhei para a escuridão do quintal e ouvi um homem cantarolando junto com os sons de respingos. Alguém estava definitivamente nadando na água. Era uma invasão. Cada casa próxima ao lago tinha uma parte específica do lago sob sua propriedade. Entrei novamente para acender as luzes da varanda. Ao fazer isso, uma parte do lago ficou visível e os sons de respingos e o canto pararam. Quem quer que fosse claramente me viu. Me perguntei se poderia ser um vizinho nadando, o que também era estranho, porque ninguém nadava no lago. Mas, honestamente, fosse ou não um vizinho, eu não ia confrontar a pessoa. Voltei para dentro, apaguei as luzes e tranquei a porta. Mandei uma mensagem para meu irmão que estava na faculdade, mas ele não respondeu de imediato. Tentei não me assustar, mas ficou difícil prestar atenção no programa depois disso. Olhei pela janela, mas tudo o que via era escuridão. Ainda deixei a TV ligada sem perceber o quanto a luz dela podia ser visível lá fora. Então achei que ouvi algo na varanda. Procurei o controle remoto e desliguei a TV rapidamente. Quando a sala ficou escura e silenciosa, demorou alguns segundos até eu perceber que havia o som de uma respiração pesada do lado de fora de uma das muitas janelas do cômodo. Instantaneamente, me deitei no sofá para tentar me esconder. Depois de um momento de silêncio, uma voz profunda do lado de fora disse: "Eu vejo você." Meu coração disparou. Não sabia se respondia ou continuava escondido. Então apenas falei: "Paul, é você?" Paul era o nome de um dos vizinhos. Disse isso na esperança de que fosse ele, apenas brincando comigo. Mas o homem lá fora não respondeu. Ouvi apenas passos se afastando. Pareciam passos descalços. Fiquei imóvel no sofá por alguns minutos até me lembrar de verificar se todas as portas estavam trancadas. Levantei correndo e chequei a porta da frente e a lateral. Ambas estavam trancadas. Depois de mais algum tempo e muitas mensagens para minha família, meu pai disse para acender as luzes do quintal e ver se ainda havia alguém lá fora. Ele basicamente me disse para ser o homem da casa e protegê-la. Obedeci e olhei para a varanda através da janela. Parecia estar tudo limpo. Peguei uma faca grande e saí para a varanda. Olhei em volta e vi pegadas molhadas que estavam quase secas. Elas eram de pés descalços. Segui as pegadas até o lado da varanda e vi algo assustador. 2 olhos brilhavam na escuridão, olhando diretamente para mim. Era o mesmo homem, agachado e sorrindo, com uma expressão de pura malícia. Antes que eu pudesse reagir, ele sussurrou: "Você não deveria estar sozinho." Corri para dentro e liguei para a polícia, minha mão tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone.
Enquanto esperava, ouvi o som de passos dentro da casa. Ele havia entrado. Me escondi no banheiro tentando não fazer barulho. Do lado de fora, os passos ecoavam lentos, metódicos. A voz dele ressoou novamente. Eu não vou te fazer mal. Os minutos pareciam horas. Até que finalmente ouvi as sirenes da polícia. Os passos pararam. Houve um silêncio mortal antes de eu ouvir o som de uma porta se fechando. A polícia vasculhou a casa, mas ele havia sumido. Apenas as pegadas molhadas permaneciam como evidência de que tudo aquilo realmente aconteceu. Fechei todas as janelas, tranquei todas as portas e deixei as luzes acesas. Mas nada disso aliviava a sensação de que, em algum lugar na escuridão, ele ainda poderia estar me observando, esperando pelo momento certo para voltar. Quando acordei na manhã seguinte, fiquei feliz ao ver o sol. Aquele homem nunca mais voltou à nossa casa, e até hoje não sabemos quem ele era.